tudo bem com vocês? Andréa Silva, aqui do Mamãe Artesã, e hoje trazendo aqui para vocês a aulinha desse vestidinho de crochê com tecido. Então, eu vou ensinar hoje para vocês como a gente vai fazer essa palhinha para a gente dar início nesse projetinho, tá? Aqui nesta pala eu fiz ponto alto e o ponto cruzado. Então, foram uma carreirinha de ponto alto, duas carreiras de ponto cruzado, uma carreira de ponto alto, duas carreiras de ponto cruzado. Aqui em cima eu coloquei na última carreira, eu fiz ela inteira de pontos baixos com os picozinhos. Embaixo eu coloquei um lequinho aqui junto com a saia, e daí o acabamento junto com a saia ficou assim. Gente, mas isso é bem opcional, os pontos. O que é importante aqui é o modo, é a medida, né? Então, aqui eu já iniciei uma outra pala somente em pontos altos, porque eu preciso dessa pala bem lisinha, sem muito trabalho, motivos, né, no crochê, porque eu quero colocar umas aplicações de florzinhas. Então, eu acho que quando eu tenho assim um ponto trabalhado, ele já fala por si. Eu não preciso mais de aplicações. Mas quando eu quero algum tipo de aplicação, eu gosto que o meu trabalho esteja só em pontos altos, para que venha a mostrar, a evidenciar somente as aplicações, né? Então, aqui, gente, olha, o que que eu preciso? De acordo com a minha medida, circunferência, você mediu circunferência de busto, circunferência de cintura. Essa é a medida que você precisa, a tua medida, que é a circunferência da palhinha de crochê. Então, se a pala no busto deu uma medida e na cintura deu outra, você vai na maior medida. Aqui você vai fazer as carreirinhas para atingir a medida da criança, a circunferência da criança, tá? Atingiu a circunferência da criança, você vai pensar na tua pala, no teu fechamento. Então, por exemplo, aqui você poderia colocar pequenos botõezinhos já, né? E aqui você vai fechar, por exemplo, assim, com aquele botão tic-tac, né? Para ficar mais fácil o abotoamento. Então, aqui eu precisaria colocar mais, pelo menos 1,5 cm de cada um, pelo menos uns 2,5 cm a mais da medida da circunferência da criança, né? Para você ter ideia que você vai colocar o teu botãozinho, você precisa de uma distância, né? Não vai colocar ele aqui bem na pontinha, você precisa de uma distância. Então, colocar pelo menos, gente, assim, uns 2,5 cm aí, se você for colocar botão. Aqui você vai colocar o teu botãozinho, ele vai fechar aqui no próprio botão do teu pontinho alto, porque você vai colocar um botãozinho pequenininho, né? Então, aqui sem problema nenhum. Ou o botãozinho tic-tac. No meu caso, eu não vou colocar, eu não coloquei essa medida a mais, eu coloquei só a medida da criança e uma folguinha de 1 cm, né? Porque senão, se você colocar bem justinho a medida da criança, vai ficar aquele crochê muito agarradinho, né? Então a gente tem que ter uma folguinha, mas sempre lembrando que o crochê cede. Esse modelinho aqui eu vou precisar fazer cordinhas, né? A pessoa me pediu, então eu vou colocar as cordinhas. Lembrando que a cordinha de crochê mesmo, e ela não vai ser para puxar, para, né? Senão você vai deformar a sua peça. É só para fechar. Então, é uma coisa bem delicada, bem simples. Então, aqui eu não preciso de casinhas também. Já vou colocar no meu próprio ponto alto aqui. Então, o que que você precisa? Você precisa da circunferência do corpinho da criança e dessa altura do corpinho dela, até onde você vai querer a palhinha. Por exemplo, aqui, essa palhinha, tipo um topzinho, ela não foi até a cintura da criança. Essa daqui, ela veste até 1 aninho. Então, ela tá tipo um topzinho e daí vem a saia folgadinha, né? Esse é o modelinho. Se você quer que a tua medida vá
acima do peito, né? Do seio ali, mais ou menos uns 4 centímetros, né? Aí você quer que vá até a cintura, até a altura do umbigo, você vai fazer a quantidade de carreiras para atingir esse tamanho, né? Esse modelinho, como é tipo um topzinho, aqui eu fiz com esse veste até um aninho. Ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 carreiras. Eu trabalhei 11 carreiras, mais uma de ponto baixo e mais o lequinho, né? Então, assim, nessa daqui vai ficar praticamente o mesmo tamanho. E sendo que essa daqui eu não vou colocar os picozinhos. Esse modelinho aqui vai ser assim, tá? Então, tá aqui já praticamente pronta a minha palhinha, que eu vim mostrar para vocês aqui como que a gente vai terminar esse projeto, essa palhinha. Aqui eu queria mostrar para vocês, quando você for fazer a tua pala, né, muitos alunos falam assim, que fica torto, que não fica certinho. Daí muitas são iniciantes, né? Praticamente todas são iniciantes. Gente, quando você vai fazer o início ali, as tuas correntinhas do teu projeto, nunca faça as correntinhas muito apertadinhas, porque vai dar diferença, né? Aí o teu crochê embaixo ele vai ficar mais apertado e a tendência é a gente desenvolvendo a peça e ir laceando mais o ponto, vai, né? Então vai dar diferença do tamanho. Então cuidado para não apertar muito a tua primeira carreirinha ali. Tenta manter a sua tensão de pontos do início ao fim. E no finalzinho aqui, gente, deixa eu mostrar para vocês. Muitas pessoas têm dificuldade aqui na lateral, né? Que não fica certinho. Então, por que que não fica certinho? Eu vou finalizar essa carreirinha aqui, que é a última com vocês. Então, você fez lá as tuas correntinhas, vai fazer ponto alto sobre ponto alto, né? Aqui eu usei um fio amigurumi da Círculo e eu tô fazendo com uma agulha número 2. Então, eu vou fazendo ponto alto sobre ponto alto até o final. Gente, aqui no último ponto, aqui bem no último, o que acontece? Eu tenho as minhas 3 correntinhas, que é a de volta, que nós vamos fazer aqui para vocês verem. Então, o meu último ponto alto, ele vem na primeira correntinha, sempre aqui na primeira correntinha, das 3 correntinhas que eu faço para virar, que seriam aqui, ó, 1, 2, 3. Eu viro o meu trabalho e eu já venho no segundo ponto alto. Eu já venho na segunda correntinha. Eu não venho no primeiro porque essas 3 correntinhas, elas já equivalem ao primeiro ponto alto. Então, eu vou no segundo ponto alto, já vou no terceiro. E aqui, ó, já ficou o nosso primeiro ponto alto, que é o das 3 correntinhas. Então, você tem que seguir isso aqui até o final, para que a sua lateral, ela fique bem retinha, tá ok, gente? Eu não vou seguir essa carreira aqui, porque eu já finalizei a minha. Então, é onde aqui eu dou um pontinho alto e eu vou cortar o meu trabalho, né, para finalizar aqui a parte de cima da palhinha, tá? Então, vocês finalizem a parte da palhinha de crochê e eu volto com vocês. Aqui, gente, então, peguei a minha agulha de tapeceiro, né? Aí eu passo aqui esse fio, volto aqui onde eu passei, dentro da perninha aqui dele, da lacinha onde eu passei, segura a peça, apertando esse fio e passei novamente aqui. Então, aqui, a gente não tem perigo, esse fio tá super fechadinho e ele não vai escapar. Aqui eu passo uma colinha de silicone, né?
dou uma apertadinha aqui e quando secar, eu vou cortar o excesso, tá? Então, só tenha preocupação de quando você for colar, né, finalizar, que ele esteja aí do lado de dentro aí da tua peça, tá? Então aí, tá finalizado, né? Imperceptível aí e bem fechadinho. Aqui eu vou colar, né? E vou passar e vou cortar o excesso. Então a minha palhinha já tá pronta, tá? Então agora eu vou tentar mostrar aqui para vocês, achar um bom ângulo aqui pra gente falar sobre a sainha. No caso, em relação a medidas de tecido, gente, tecido assim, pode ser qualquer tecido, só que quando a gente faz uma peça para criança, a gente tem que ter uma preocupação, porque a criança é mais sensível, a pele da criança, né, em casos de alergia. Então, quando a gente trabalha com produto de qualidade, né, eu estou usando um fio de qualidade, né, esse fio amigurumi da Círculo. Eu vou tentar trabalhar com um tecido de qualidade também. Esse tecido também é Círculo, tá? E esse tecido, tricoline 100% algodão. Então, quais as medidas? Se eu tenho uma palhinha de 50 centímetros de circunferência, eu preciso que a largura desse tecido seja o dobro da minha pala. Então, aqui eu fiz uma palhinha com 50 centímetros, que é a largura do corpinho da criança, mais 1 centímetro. Aqui eu não coloquei, no caso, né? Adicionei a mais os 2 centímetros, 2,5 centímetros de abotoamento, porque ele vai ser de cordinha aqui. Então, aqui eu preciso de 1 metro de tecido, de largura. Então, a largura do meu tecido tem que ser de pelo menos 1 metro, tá? Aqui foi a mesma coisa. Então, para ele poder ficar bem, fazer as preguinhas, né? Para ele ficar bem bonitinho. Aqui o nosso vestidinho. Aqui na alcinha, você pode fazer a sua tirinha de crochê mesmo, né, de pontos altos, ou pode fazer a sua tirinha de tecido. Aqui eu coloquei 2 tirinhas de tecido, né, que eu vou fazer com vocês para ensinar vocês para se você quiser fazer de tecido e se você quiser fazer de crochê, fica a teu critério, tá? Então aqui, olha, eu tenho a alcinha no corpinho de trás e tem a alcinha aqui no corpinho da frente. Então, aqui na união, no ombrinho da criança, ela vai fazer o lacinho, né? E daí fica super bonitinho, né? Porque fica combinando com a sainha, então fica muito lindinho, tá? Então, eu vou ajeitar o tecido aqui para mostrar para vocês como a gente vai fazer essa palhinha, vai colocar o tecido nessa palhinha. Eu volto com vocês. Gente, eu já tenho aqui cortado a sainha do meu vestido, então na largura eu preciso ter duplo, né? Se você quer mais franzido, então você vai colocar 2 vezes mais a metade. Por exemplo, assim, é 50, então você vai colocar 2 vezes, seriam 1 metro, mais a metade de 50, 25, 1,25, tá? Enquanto mais você colocar, mais ele vai ficar franzidinho, né? Só que o tricoline, lógico, ele arma um pouquinho, né? Se for 100% algodão, ainda melhor que o 50%, porque o que é junto com o poliéster, a tricoline 50%, ela é mais dura, ela não é macia. Então, ela tende a armar ainda mais. Por isso, cuidado na hora de comprar o tecido. Aqui embaixo, eu vou fazer uma barrinha de mais ou menos uns 2 centímetros de barra, tá? Então, embaixo, gente, ó, não tem segredo. Na tua barra, né? Dobrou uma vez,
dobrou 2 vezes, né? Então, daí você já vai ter. Antes da gente franzir em cima, para isso daqui caber lá na tua palhinha, eu vou unir aqui a lateral, né? A lateral. Neste caso, aqui eu não vou passar overlock, tá? Então, eu vou fazer uma união desse tecido com costura francesa. Então, você vai pegar o seu tecido, né? Frente com frente, e você vai fazer uma costura aqui na tua junção do tecido, tá? Você vai fazer uma costura de mais ou menos meio centímetro, tá? Com muito cuidado, assim, ó, sempre para você ter certeza que não vai escapar, não vai ficar um pedacinho sem costurar, deixa a parte de cima onde você for costurar, você deixa aparecendo, porque você vai ter certeza que vai costurar as duas partes, tá ok? Então, a gente vai passar uma costura aqui, né? Com a tua frente, olha, frente e frente. E depois a gente vai virar e passar uma outra costurinha. É o que a gente vai fazer agora. Então, eu tenho aqui o meu tecido, né? Como eu disse, largura tem que ser dupla. De acordo com o tamanho aí da tua pala, você vai precisar da medida, de dupla medida aí para o seu tecido, né? De largura. Esse comprimento aqui eu tenho 35 centímetros de comprimento para o tamanho da minha saia, né? Então, aí você vai medir na criança, ali onde vai acabar a tua pala, e o que você precisa de comprimento para ir até o comprimento que você quer ali, se é no joelhinho, se é um pouquinho mais acima, se é mais abaixo, enfim. Geralmente, quando não é encomenda, né? Quando não é encomenda, para esse tamanho aqui, 35 centímetros. Mas eu vou deixar na descrição do vídeo, eu vou deixar a tabelinha. De acordo com o tamanho da criança, a idade da criança, quanto que você precisa de largura, de comprimento de vestido, eu vou deixar tudo na descrição. Então, aqui dobrei o meu tecido ao meio, né? Eu preciso unir. Aqui eu não vou fazer com overlock. Então, tá aqui, ó, dentro do tecido, avesso com avesso, e eu vou fazer essa união aqui do lado de fora, para depois virar e fazer outra costurinha por dentro, né? A costura francesa. Então, mais ou menos meio centímetro aqui, tá, gente? Retrocesso no começo e no fim. Então, eu já fiz a minha costura. Eu dou uma acertadinha aqui com a tesoura, porque eu não posso ficar com muito excesso de tecido aqui. Então, eu preciso que a peça esteja fechada, mas que não tenha muito excesso de tecido. Então, eu aparo aqui as sobras com cuidado, para você não acabar cortando ali onde você costurou, tá, gente? Então, eu vou virar. O ideal é que vocês, fazendo isso daqui, acertem essa costurinha aqui lá com ferro, tá? Mas eu vou fazer direto. Isso daqui depois eu vou refazer. É só pra mim tá mostrando pra vocês aí um passo a passo, uma ideia. Mas o ideal é que vocês estejam acertando lá com ferro, tá? Então aqui do lado avesso, aqui onde eu costurei, eu vou passar uma outra costura. Por isso que é importante que você não deixe muita sobra de tecido lá na hora de costurar. Senão vai ficar aparecendo, tá? Então, eu passei a minha costurinha do lado avesso e a sainha ficou fechada, né?
Nesse caso, daí a minha sainha, ela vai ficar, esse fechamento aqui, ele não vai ficar na lateral, né? Ele vai ficar do lado, ali no meio ali do vestido, né? Então, é assim, é desse jeitinho aqui, tá? Aí você vai acertar a tua costurinha lá com ferro. Eu, nesse caso aqui, eu gosto de passar arrematar ela aqui, ainda onde eu costurei. Então, eu faço um arremate, ó, dobrei a costurinha pro meu lado esquerdo e eu faço um arremate. Um acabamento, né? Aqui eu tô passando numa cor um pouquinho mais escura, para vocês perceberem a costura. Senão vai ficar muito clarinho. E esse tecido aqui é só pra mostrar mesmo pra vocês, porque no meu vestidinho ali, na verdade é um outro tecido, mas não veio ainda. E eu não quero esperar mais para passar essa aula aqui pra vocês, porque eu tenho pessoas aí aguardando essa aulinha aqui, tá? Então é só pra mostrar o passo a passo mesmo. Então, feita a minha costurinha aqui, olha aqui, gente, como que fica. Fica bem acabadinho, né? E atrás, sem nada de tecido desfiando e nada. Então, às vezes você deixa de fazer porque não tem overlock, mas você pode fazer aí só na reta, né? Fica uma costurinha bem acabadinha. Então, agora eu vou fazer a barra do meu vestido. Deixa eu acertar aqui a divisão, pra ficar certinha. Dobrei uma vez, mais ou menos 1 centímetro. Vai dar uns 2 centímetros de barra. Deixo aqui bem juntinha, costurinha com costurinha. E faço a barra do meu vestidinho. Sempre que vocês forem ajeitar o tecido, sempre com a agulha baixa, tá? Segurando o tecido. Ajuda vocês aí na hora de ajustar a costura de vocês. Então, eu vou passando mais uma costurinha. Aqui, ó, dobrei uma vez. Duas. Isso daqui gente, é super simples, assim, pra vocês que estão iniciando, não tem muita prática com costura, não tem segredo, né? Porque praticamente não tem nada de modelagem. Então é simples para vocês executarem. Retrocesso no começo e no final. Tá feita a barra, tá? Então, depois vocês vão passar o ferro, tudo isso daqui vai assentar e vai ficar bem bonitinho. Nós costuramos até agora com a contagem normal, que é mais ou menos 3, 3,5. Aqui eu utilizei 3,5. Porém, agora eu vou soltar aqui a minha tensão. Eu preciso soltar, que eu vou fazer o franzido do vestido. Então, eu vou soltar bem aqui. E eu vou colocar minha regulagem de pontos da máquina. Eu vou colocar no máximo. Foi lá para 5. Porque eu preciso que a minha linha esteja bem solta para eu poder fazer o franzido. Franzido do vestido. Então, aqui eu vou fazer... Deixa eu acertar aqui, ele deu uma diferencinha na hora que foi cortado aqui. Então, aqui, gente, mais ou menos um pouquinho mais de meio centímetro, tá? Até 1 centímetro aqui para você começar. Não precisa, deixa um pedaço de linha, ó, sobrando. E não precisa retrocesso, não é para dar retrocesso aqui, tá? Então, você vai passar essa costura em toda a extensão do vestido.
da saia. Então, aqui no finalzinho, ó, levantei, puxei, deixei mais uma sobra aí. E eu vou fazer outra carreirinha de costura, meio centímetro abaixo desta, que eu já fiz. Cuidado para não passar uma costura em cima da outra, hein? Puxei. Então agora, gente, eu fiz as minhas duas costurinhas, né? Então agora eu vou pegar nas duas linhas que eu tenho aqui, que eu deixei, né, aquela sobrinha da costura que eu fiz, e eu vou, com cuidado, eu vou puxando e espalhando esse franzido. Se eu puxar com força e eu não ajudar aqui, olha, espalhar com as mãos aqui na costura, essa linha vai arrebentar. Aí o nosso serviço tá perdido, porque eu vou ter que começar tudo de novo. Então é com cuidado, sem pressa, sem paciência. Então eu vou franzir aqui até chegar na medida que eu preciso para caber na nossa pala, tá? Então eu vou franzindo aqui e eu volto. Eu franzi aqui a sainha, então aqui, olha, já tá certinho o tamanho que eu preciso aqui para minha pala, tá? Então aqui eu já tenho o vestidinho com a barra feita e já tá franzido. Agora eu preciso dar um acabamento aqui nessa saia. Eu vou usar um viés. Esse viés é o viés de 2 centímetros, né? Então, eu vou dobrar a pontinha, o tamanho, óbvio, né, gente, que é o tamanho que você precisa para dar a circunferência aí na sainha do teu vestido, tá? Então, aqui eu já fiz no tamanho da minha pala, que era de 50 centímetros. Então, se supõe que eu tenho um metro, franzi 1 metro, né, para fazer os 50 centímetros. Então, eu tenho que ter um pouquinho a mais de 50 centímetros de viés. Então, eu vou dobrar o comecinho do meu viés aqui. Eu vou vir lá onde eu fiz a junção do tecido e eu vou cobrir essa costura com o viés. Então, aqui, olha, eu vou colocando aqui dentro desse viés o meu tecido, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Olha aqui, gente. Tá? Pra daí, então, eu vou ajeitando e eu já vou passando uma costurinha, tá? Não muito na pontinha para não escapar, mas eu já vou passando uma costura aqui. Daí você lembra de ajustar novamente a numeração da sua máquina. Então eu vou espalhando a sainha, a costura, aqui no meio aqui do viés, para que ele fique dos dois lados aqui, dando acabamento. Olha aqui, gente. Então, aqui, ele vai ficando com o acabamento. Tá preso
a minha sainha aqui dentro do viés. Eu vou terminar aqui e já volto. Voltando aqui, gente. Aqui, melhor. Voltando. Então, no finalzinho, né, eu cortei já o meu viés. Eu dobro novamente aqui o acabamentozinho dele, para que eu venha sobrepor aqui sobre o que eu já fiz, para não ficar nada sem acabamento, tá? Então, eu já tô finalizando aqui a minha peça. Aqui ele fica mais durinho mesmo, mas aí faz o acabamento, retrocesse aqui devagarzinho para não quebrar a sua agulha, tá? Aqui ele escapou um pouquinho, olha. Mas eu já passo outra costurinha e já acerto aqui. Prontinho, gente. Então, eu tenho a minha saia do vestidinho aqui já com o acabamento, tá? Aqui na pala, o que eu preciso fazer agora? Tô com a minha palinha pronta aqui. Eu venho aqui no meio da minha pala, então eu posiciono, né? Esse é o meio da pala. Posiciono aqui. E aqui, gente, eu vou prendendo a minha sainha aqui com alfinete, tá? Eu vou circular toda a extensão aqui da pala. Olha, vou prendendo aqui com o alfinete. Gente, então, olha, você vem prendendo, né, a tua palinha, a saia, por dentro com os alfinetes, olha. Aqui no viés você vem prendendo, sempre com cuidado de que fique bem no meio a tua costura, com o meio da pala, e que esse viés ele não fique aparecendo aqui fora, na frente. Então, é um pouquinho mais da primeira carreira que você fez lá do teu crochê, aí você coloca, vem posicionando aí a tua sainha, o viés, para ele não ficar aparecendo do lado de fora. A pala presa, você vai costurar, pregar ela aqui junto com o teu vestido, tá? Então, você vai fazendo uma costurinha na parte aqui que você prendeu. Confere para ver se tá bem no meinho ali a divisão da saia com a pala. E você vem fazendo uma costura aí no meio para poder segurar essa pala na tua sainha. A linha sempre da cor da pala do crochê, para não aparecer do lado de fora, tá? Sempre. Então, aqui eu tô fazendo mais claro, que é para dar para vocês verem a costura. Mas você escolhe uma linha para você prender o teu vestido aqui no viés. O que tem que predominar é a cor da pala, para não mostrar a costura. E você vai prendendo, tá tudo preso aqui, né? Com o alfinete. Então, você vem costurando toda a extensão do seu vestido.
Gente, como eu disse para vocês, né? Eu coloquei uma linha mais clara aqui para vocês conseguirem enxergar aqui a costura. Por isso que tem que ser no mesmo tom, senão aparece, tá, gente? Então, já acabamos de prender a palhinha no vestido, tá? Aqui. Super simples, gente, não tem segredo, tá? Não tem segredo. Então, dentro vai ficar o acabamentozinho com viés, né? Se puder encontrar aí as cores combinando para ficar bem bonitinho, tá? E daí não tem segredo. Fica o teu vestidinho preso aí por dentro, ó, com acabamento. Eu vou deixar na descrição também o canal da Isildinha, que ela tem assim palas de crochê incríveis que vocês podem estar aprendendo aí, porque foi lá que eu busquei muitas inspirações. Muitos dos vestidos que eu tenho aqui são de lá, são das aulas dela. Eu vou deixar a descrição no vídeo. Gente, aqui o vestidinho tá praticamente pronto, tá? Eu vou precisar só da minha alcinha. Para você colocar, prender a tua alça aqui, se você for fazer de crochê ou de tecido, você vai colocar uma medida aqui, mais ou menos de 5, 6 centímetros aqui do final para cá. Se você tem a criança, meça ali na criança, tá? Mas mais ou menos uns 5, 6 centímetros aqui para colocar, prender as tuas alcinhas. Que pô, você pode fazer de crochê ou fazer alcinha de tecido. Eu vou pegar um pedacinho de tecido para mostrar ali para vocês como faz a de tecido. Mas é isso, gente, olha. Vestidinho praticamente pronto. Quero mostrar para vocês também. Se você for fazer o tapa-fraldas, né? Se for um vestidinho pequeno, até um aninho, né? 2 aninhos aí, eu vou deixar também na descrição do vídeo o passo a passo desse tapa-fraldas aqui, olha, tá? Nesse caso aqui não tem, é só o vestidinho mesmo. Mas a maioria dos meus vestidos, eles são conjuntinhos com tapa-fralda. Então fica a sainha mais curtinha e fica o tapa-fralda. Olha que graça, né? Forrado. Aqui eu usei 2 tipos de tricoline para fazer o de dentro no forro e coloquei um lacinho aí, ó, que é o mesmo jeito de fazer da alcinha lá do vestido. Simplesmente é uma alcinha, gente, olha, né? E daí você faz o lacinho. Então, daí eu fiz o lacinho combinando aí com o forro. Eu vou deixar também o passo a passo na descrição do vídeo. Então, assim, eu não vou fazer a alça ali no mesmo tecido, porque eu vou tirar essa saia só para dar a ideia e mostrar para vocês o passo a passo, tá? Nesse caso, a alcinha aqui, eu preciso de 50 centímetros. Deixa eu ver se tá isso mesmo. Isso. 50 por 7, tá? Alcinha no tecido, ou combinando com a sainha, pode ser diferente, enfim, gente, assim, não tem regra, né? O interessante é que as estampas e a cor da pala combine, estejam conversando entre si, mas não tem regra, tá? Para a gente fazer essa alcinha, eu dobro aqui em cima, ele tem 7 centímetros de largura, tá, gente? Então, eu dobro aqui na pontinha de cima. Se você quiser fazer isso com ferro, fica mais fácil. Você dobrar, né, para depois vir costurar, né? Aí, aqui, gente, olha, dobrou de um lado, dobra do outro lado, proporcional aí para ficar meio a meio, né? Os dois lados se encontrando aqui, ó, e dobradinho, tá? Daí dobrou, você dobra novamente, aí você vai vir na máquina e vai passando uma costurinha, tá? Então, dobrou, tipo um viés. Ó, dobrou. Se você não tem
você não tem experiência na costura, pode fazer isso daqui no ferro, vincar, daí vai ficar mais fácil para você costurar. Olha aqui, gente, então, né, mostrando aqui novamente para vocês. No comecinho, dobra aqui na largura, dobra aqui na metade, com a metade. Se quiser fazer no ferro, melhor, para ficar mais bonitinho. Eu tô fazendo aqui assim, para ser, né, o nosso vídeo já tá hiper longo. Dobrou novamente, passa a costurinha toda lateral. Depois você vai passar a costurinha aqui na ponta e passar do outro lado também, tá? Isso, então você precisa de 4 alcinhas de 50 por 7. Porque vem uma aqui, você vai prender uma aqui nas costas e vai prender a outra aqui na frente, para poder amarrar e dar o lacinho. Então, eu vou fazer a outra, vou prender aqui na palhinha e já volto com você. Gente, então, eu tenho as duas alcinhas aqui. E eu vou pregar aqui na minha pala. Então, eu meço aqui mais ou menos 6 centímetros, tá? E só vou passar uma costurinha aqui para deixar essa alcinha presa. Você pode fazer na mão também, se não quiser fazer na máquina. Retrocesso. 2 retrocessos aí para ficar bem firmes. Então, eu venho aqui, olha, tá a mesma distância aqui na palhinha da frente, né? Os 2 retrocessos aí, pelo menos, para ficar bem firme essa alça. Gente, é isso, tá? Então, assim, é uma ideia super rápido, super simples. Você vai demorar mais em fazendo a sua palhinha aí. Mesmo assim, se você não tiver muita habilidade com crochê. Por isso que eu trouxe esse modelinho, porque praticamente é um retângulo, né? Então, é super facinho de fazer,
né? Super. Você pode escolher um ponto aí, tem vários vídeos aí com pontos diferentes, né? Mas eu queria trazer para vocês aí a ideia, né? Aqui você pode fazer de crochê também. Se você quiser menor essa alcinha, essa tirinha aqui também. Gente, é do gosto de vocês, da criatividade de vocês. É só trazendo a ideia aí, tá? Para vocês. Mas assim, fica muito lindinho, fica muito fofo esse tipo de vestido. E assim, tá vindo o inverno, mas a gente sempre vai trabalhando inverno para vender no verão e vice-versa. Pelo menos aqui é assim, né? Eu já tenho que ficar produzindo peças do verão no inverno para que chegue a estação e eu tenha meu estoque aí preparado. Essas pecinhas aqui eu vendo lá na minha lojinha, na Shopee. Eu tô com poucas peças lá porque eu revendo para lojas. Então, fica aí, né? Mais uma sugestão para vocês estarem acrescentando aí algo assim, um trabalhinho feito à mão, praticamente aí, né, pelo crochê, assim, bem artesanal, algo assim que você pode usar a tua imaginação aí para fazer muitas outras peças. Eu até quero mostrar um outro aqui para vocês, que é lá do canal da Isildinha, lá essa palhinha. Ela já é um pouquinho mais elaborada, né? Com manguinha. Mas olha só, gente, que graça. Aqui eu fiz um lacinho. Você tem vários aí tutoriais aí no YouTube para você fazer um lacinho. E eu fiz num tom de marinho e com o pozinho marinho. Olha que coisa mais mais linda. Eu toda hora esbarrando em vocês aí. Olha aqui, gente, os botõezinhos. Olha que coisa mais linda que ficou. E aqui eu coloquei também uma alcinha, né? Duas alcinhas aqui, ó, uma de cada aqui. Na verdade é uma alcinha, né? Duas alcinhas uma de cada lado, em cada ombro. E eu prendi ela aqui no meio do ombro para poder estar fazendo o lacinho. Então, olha quantas cores você consegue fazer, quantas ideias só nesse modelinho aqui, assim, de poá, né? Em tons de vermelho com branco, amarelo com branco, rosinha. Gente, tem muitas aí, muitas opções, tá? Então, aqui, essa palhinha aqui você aprende lá no canal da Isildinha. Isilda, nossa querida Isilda, prof. Maravilhosa. E tem coisas lindíssimas lá para ensinar pra gente. Gente, é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia e vocês façam aí, sejam para as princesas da família de vocês, ou sejam aí para estar revendendo no ateliê. Tá? Toda a descrição no vídeo, canal da Isildinha, uma videoaula do Bloomer, tapa fraldas também, tá? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês dêem um like aí para ajudar o desenvolvimento do canal. E um grande beijo. Fiquem com Deus.